Então, vamos lá, Thelma. Quando a gente fala, portanto, na questão desses fundamentos, né, nós temos que pensar na aplicação. Quando a gente imagina que eu crio uma aplicação de realidade virtual, ela tem que ser criada com um objetivo. Para que eu vou fazer uma aplicação? Vou fazer para quem? Quem é o usuário? Como é que ele vai interagir com a minha aplicação? Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo? Muita gente que está, ou a grande maioria, vamos chamar assim, né? Ela está desenvolvendo o que a gente chama de níveis diferentes. Então, por exemplo, eu tenho empresas que estão desenvolvendo, usando as técnicas mais modernas, né? Falando imagem 360 e dando todas as condições, mas ela tem um primeiro nível que são para aqueles usuários que não dispõem de dispositivos de I/O, né, mais avançados. Ou seja, o indivíduo que tem que está vendo um website metaversal a partir de uma tela do notebook, ou aquele que está vendo a partir de um smartphone, de um tablet, de um desktop, sem utilizar nenhum recurso de óculos de realidade virtual. Então, vamos dizer, eu tenho smartphone, mas o meu smartphone eu vejo imagem 2D. Mas para que eu possa ver uma imagem 3D no meu smartphone, eu preciso de um óculos que tem um aparato de lentes e o software tem que estar adequado para permitir que eu tenha a visão tridimensional dentro do que o smartphone pode produzir. Veja, eu diria que, normalmente, o desenvolvimento de uma aplicação de realidade virtual onde eu quero alcançar o maior público possível, eu tenho que criar o primeiro degrau dessa aplicação para que ela seja vista em 2.5D, como a grande maioria faz, uma simulação do 3D, mas que não precise de óculos de realidade virtual. E aí eu tenho um segundo degrau, que pode ser, você botar um smartphone, você já consegue ver em 3D, realmente, com uma determinada profundidade, um determinado nível de interação. Se você colocar um óculos de realidade virtual XR, com uma série de dispositivos sensores, se você utilizar uma luva, se você utilizar um controle, se você tiver sensores espaciais na tua sala, teu nível de interação nesta aplicação está num terceiro patamar mais avançado. Então, ao desenvolver a aplicação pelos softwares de realidade virtual, eu tenho que planejar essas arquiteturas para poder chegar lá. Então, eu tenho o problema aqui de design técnico e técnicas, né, de interação, UX, né, e o User Interface aqui, né, levando em consideração, né, obviamente, o desempenho, usabilidade, utilidade, né, considerando essas coisas, porque eu tenho que fazer uma aplicação que seja útil. Então, uma aplicação do tipo um jogo, ela tem que inserir o avatar da pessoa, tem que dar a sensação de que ele está num mundo totalmente diferente, mundo, né, que eu posso criar no mundo virtual, coisas que eu não consigo criar no mundo real. Né? Eu estou abusando aqui da questão da gravidade, eu tendo coisas que eu posso fazer aqui no mundo virtual que eu não faria nunca no mundo real. Né? Eu posso andar no teto, por exemplo, no mundo virtual, coisa que eu não posso fazer aqui pela gravidade no nosso mundo real. Por outro lado, eu posso ter aplicações mais realistas, né? Como o projetar, por exemplo, o usuário falar, e se eu colocasse uma parede de vidro aqui na minha sala para dividir a minha sala de jantar com o meu espaço aqui de meu hall de entrada, como é que ficaria? Então, as simulações, por exemplo, virtual, uma aplicação prática, né? A usabilidade do software tem que ser considerada e tem que dar uma visão, obviamente, mais realista possível, que o usuário possa compreender o resultado de um produto que está sendo vendido, como, por exemplo, uma divisória de vidro.
Quando eu olho, né, portanto, a aplicação de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né, lembrando aí que, na verdade, a realidade mista, ela permite que eu veja o objeto, o local que eu estou, ao mesmo tempo em que eu vejo a realidade virtual. Ou eu integro as duas coisas num ambiente só, né? Diferente da realidade aumentada, onde eu vejo o mundo real e integro pequenos objetos ou pequenas coisas virtuais no mundo real. Mas eu não consigo inserir com realidade aumentada um mundo, um ambiente inteiro virtual e adicionar ainda a realidade aumentada dentro disto. Por exemplo, eu entro numa loja no metaverso, vejo uma roupa virtual, aponto para a roupa virtual, aí aparece a realidade aumentada, me mostrando o preço, a característica, onde que o produto foi fabricado, quem é o design da roupa, e etc. e tal. Eu tenho uma interação, vamos dizer assim, de AR dentro de um mundo puramente VR. Aqui, nessa representação, nós estamos mostrando na indústria, o pessoal enxerga um motor, por exemplo, um engenheiro enxerga um motor em realidade virtual, ele consegue girar o objeto com a mão, ele consegue girar, virar, ver, observar por dentro em alguns aspectos, sem fazer peso, sem ter força nenhuma, e expandir, pegar um motor e abrir, tirar uma parte e olhar e enxergar como é que é o rotor por dentro, como é que são as bobinas, como é que funciona a coisa. Então, veja, a aplicação disto, né? Então, eu caio naquelas categorias de olhar a usabilidade, né? A questão da seleção e manipulação, o controle, a navegação, como é que isso acontece. Mas nós temos uma série de técnicas, e eu acho que essas são as mais importantes que nós vamos ver hoje, nós estamos falando das técnicas de interação, que é seleção e manipulação, controle de sistema, navegação e entrada simbólica. E veja, eu faço um disclosure aqui para vocês, que para que entenda bem isso que vou falar agora, é fundamental que todos leiam o capítulo 9, Interação com Realidade Virtual e Aumentada, né? É um capítulo do livro, eu não estou dando o livro todo, mas um capítulo do livro, está tudo em português, Nocha Costa Barros e Verônica e etc., as três autoras aqui, que trazem esta visão de pesquisa de ciência da computação. Então, vamos entender. Dentro das técnicas desenvolvidas ao longo dos anos por ciência da computação para computação gráfica e realidade virtual, eu tenho, então, técnica de apontamento, né? Manipulação direta, agregação e interação, manipulação 3D para desktop, e eu tenho a técnica de mundo em miniatura. Não sei, aqui é um pouco complicado, mas eu estou trazendo um resumo, né? E dentro da técnica de apontamento, por exemplo, eu tenho outras técnicas, estão em inglês aqui, né? Recasting, e assim vai, todas as técnicas que a gente vai dar uma olhada agora, para que a gente possa entender. No entanto, essas técnicas todas, elas possuem suas diferenciações, a gente vai ver cada uma delas, mas entender de que, quando eu entro na manipulação 3D para desktop, todos os meus controles e interfaces são 2D, e imitando, ou até com objeto 3D, mas imitando um mundo 2.5D, tá? Então, eu tenho outros recursos aqui de manipulação, mas eles são, em síntese, não são recursos avançados, como eu posso utilizar em outras técnicas. Então, vamos entender isso aqui e vamos ver, então, a interação por apontamento. O que é apontar, né? Então, eu tenho aqui a primeira técnica, que diz assim, olha, o recasting é um raio virtual, define a direção do apontamento.
Então, como se eu tivesse uma lanterna, eu pego o ponteiro do mouse e aponto um objeto, né? Então, estou dando um exemplo aqui. Aqui vem as principais características dessa técnica de interação por apontamento. Eu não vou perder tempo em ler todas, mas eu vou estar aqui comentando, por isso que eu pedi para que todos leiam isto aqui com mais calma no capítulo 9, que eu estou entregando no material. Porque é importante para poder compreender que essas técnicas elas são estruturas de programação já definidas nas ferramentas de software VR, que permitem que o software adquira essas funcionalidades por padrão, por princípio. Então, elas são ferramentas que eu tenho dentro das estruturas. Como usar É as duas mãos. engraçado, professor, porque ele puxa as estruturas do Emotion, né? Então já é algo evolução, digamos assim. Quem um dia criou só as figurinhas, hoje facilitou para quem está tornando imersividade, porque já era um resumo de sentimentos ou de ações para a gente manipular. Sem dúvida, Thelma, é isso mesmo. Agora, é lógico, ele usa muitas vezes outras simbologias, tá certo? Aqui eu estou usando um dedinho apontando, né, para mostrar a primeira técnica aqui, ou todas elas, né, interação por apontamento, por apontar, né, e que eu tenho várias outras técnicas aqui que utilizam recursos diferentes. Então, eu tenho técnicas que vão estar utilizando, ou só vão funcionar, quando eu tenho o Six DOF, né, aqui funcionando. Eu tenho óculos e realidade virtual. Então, duas técnicas aqui que vão depender de você ter a interface adequada para poder se comunicar. Então, é importante que as pessoas leiam e entendam que algumas dessas funcionalidades de interação, elas dependem, portanto, da capacidade de sensoriamento que o usuário terá e, obviamente, o próprio desenvolvedor vai ter que testar tudo isto durante o desenvolvimento, utilizando os mesmas, vamos dizer assim, os mesmos hardwares, o mesmo tipo de hardware que o usuário vai usar. Não precisa ser a mesma marca, né, o mesmo modelo, mas os mesmos hardwares com determinados padrões estabelecidos que o usuário irá usar para acessar a aplicação depois de pronta. Então, é importante dizer que, quando eu olho na questão da interatividade, da manipulação de objetos dentro do mundo virtual, todas essas técnicas que estão aqui descritas de interação por apontamento, elas são já estudadas. Obviamente que eu acredito, Thelma, inclusive, de que existirão outras que vão estar surgindo aí, que não foram desenvolvidas ainda, e que vão ser observadas à medida em que houver um crescimento exponencial da indústria de desenvolvimento metaverso, né, de mundos metaversais. Puxa, mas podíamos fazer isso, podíamos fazer aquilo, vamos mudar isso aqui para aquilo, fazer desse jeito, daquele outro jeito, a gente ganha tempo, é mais fácil para o usuário, etc. Então, essas análises, esses desenvolvimentos, eles vão ser ainda, vão crescer muito, no meu entender, tá? Ô, João, eu até diria mais. A gente vai ter oportunidade de querer ou requisitar outras sensações que a gente não dá valor, ou são apagadas, ou são inconscientes, porque a gente vai também estar olhando mais para dentro de nós a partir do momento que a gente quer levar todas essas sensações para o digital e recebendo também novas sensações para os digitais, sensações que a gente é impensável de acordo com a cultura de um país ou com um jeito, né, de tratar. Uau, o futuro promete novas descobertas. Veja só, essas técnicas aqui, elas já são convencionais, padronizadas no mercado, né? Quando a gente olha, então, as técnicas de manipulação direta, elas são mais simples, já são duas aqui que utilizam, né, uma arquitetura, é, é, manipulação simples, mapeamento direto da mão do usuário, ou seja, ela depende da posição da mão, e por incrível que pareça, pode parecer estranho, mas se eu tivesse aqui, neste instante, utilizando um software de realidade virtual, a minha câmera de vídeo,
estaria sendo utilizada pelo software de realidade virtual para saber se eu estou apontando para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para a minha tela, ela estaria vendo e mapeando a minha reação. Então, veja só, tem várias técnicas aqui que dependem, mas na aplicação, veja, na aplicação depois de pronta, esta visão aqui, ela mostra que eu tenho uma tela aqui de realidade virtual e o usuário aqui, ao acessar o avatar representado, ele vai apertar, eu quero ver esse Laval virtual aqui. Então, ele vai com o dedinho, com a mãozinha dele e clica naquela área da realidade virtual para acessar. Ele sai desta base, ele está numa sala de aula aqui, o professor está falando lá na frente, tem gente sentada, apresentando duas telas, ele aponta para aquela tela com o dedinho dele e clica, então aí ele tem uma simplesmente manipulação direta, né, go diretamente para o ambiente onde ele quer ir. Então, é uma forma de interação. Outra técnica que é muito, e vem sendo, e vai evoluir, né, vem sendo muito, muito avançada, é a técnica chamada de mundo em miniatura. Né? Essa técnica, chamada WIM, né, W-I-M, World in Miniature, ou seja, um mundo em miniatura, é uma técnica que, principalmente para os desenvolvedores de mundos virtuais, de metaverso, etc., ela tem extrema importância. Por quê? Uma coisa é eu construir uma sala, um ambiente como aquele que a gente acabou de ver de uma sala de aula, um ambiente restrito. Outra coisa agora, vou construir uma cidade. Espera lá, eu estou construindo aqui um vilarejo, como nesse exemplo aqui, eu tenho um chaminé, uma janela em cima de uma casa, eu tenho um sótão aqui que eu estou vendo, eu pus a lente de aumento naquele sótão, mas eu posso ampliar este mundo, né, esse espaço em miniatura, posso ampliar e chegar no nível de querer entrar numa casa desta e ver como a casa é por dentro. Então, a questão do desenvolvimento, ela à medida em que eu uso essa técnica de mundo em miniatura, eu tenho possibilidade, muitos softwares trazem esse recurso, quase a maioria deles, em criar projetos de grandes dimensões. E aí eu reduzo a dimensão para poder manipular áreas do projeto ou até para fazer o compartilhamento colaborativo com vários desenvolvedores no mesmo projeto. Então, obviamente, como é que hoje começa um mundo virtual? O pessoal cria uma área, um terreno, um grande terreno, que, na verdade, digitalmente é um espaço em disco, né? Cria uma área, estabelece todo o design gráfico dele, vai ter árvores, vai ter lago, vai ter um espaço, vai ser plano, vai ter montanhoso. O que vai ser? Estabelece, vamos desenhar uma estrutura urbana, vai ter quadras, vai ter ruas, vai ter praça, como é que vai ser isto? E aí, depois que está tudo grande, eu consigo diminuir para poder enxergar o todo e verificar o formato, as estratégias, os processos de navegação, inclusive as distâncias geográficas que eu tenho. Né? Como é que vai ser nesse mundo virtual? Como é que eu vou fazer para que o meu avatar caminhe de um ponto A para um ponto B que está a quilômetros de distância? Se eu pensar olhar um mundo que eu estou construindo em grandes dimensões, como é que eu faço isso? Estou construindo uma cidade, como a gente já chegou a falar, já mostrou alguns exemplos, como é que eu faço isso? Eu tenho a possibilidade de diminuir com uma técnica, né, uma técnica de mundo miniatura dentro dos softwares de VR que permite fazer isso. Então, essa aqui é muito interessante. O que você achou dessa técnica, Thelma? É super importante, né? O que a gente espera é justamente essa dimensão quando a gente fala do digital. Muito bom. Então, olha, esta visão aqui, ela permite que a gente coloque uma lente de aumento e vá ao nível de detalhe muito profundo de cada coisa dentro de um grande ambiente. Né? Então, a realidade virtual ela não se restringe a criar objetos, figuras, estruturas
pequenas, ela permite criar grandes ambientes. Eu posso, a partir, olha como é interessante, a partir da fotografia de um espaço, de um vilarejo, eu posso fazer com que a própria estrutura de realidade virtual digitalize esse processo e inserir mudanças estratégicas que modifiquem determinados parâmetros. Então, eu posso aumentar a minha área arborizada, eu posso reduzir a minha área arborizada, eu posso criar maior número de ruas, diminuir o número de ruas, eu posso criar casas, eu posso criar estilos de casa, de telhados, eu tenho vários módulos que permitem esse tipo de desenvolvimento. Da mesma forma que no interior de uma sala, de uma casa e etc., eu posso desenhar a sala, o quarto, a cozinha, eu posso desenhar a área de serviço e assim sucessivamente. Então, uma outra técnica que nós temos é a técnica de agregação e integração. Essa técnica, ela permite juntar outras técnicas anteriores num conjunto de solução extremamente focada para atender um objetivo. Então, eu digo assim, à medida em que eu seleciono a técnica e levo esse conjunto para a técnica de manipulação, eu consigo fazer com que a agregação e a integração responda a determinada funcionalidade que eu quero dar em determinadas situações. Então, a seleção de várias técnicas distintas, né, e integradas me permitem uma manipulação, uma interação muito maior do que usar técnicas isoladas. Esse processo, ele também é estudado, por quê? Porque eu tenho que ter mecanismos de software, módulos de software já previamente programados, né, que permita esse tipo de integração. São como se fossem APIs que permite que uma coisa funcione junto com a outra, né, converse junto e funcione. Então, eu tenho aqui possibilidade de todas essas técnicas de interação serem selecionadas para determinada aplicação em determinado momento do sistema, para que elas trabalhem em conjunto. Isto é importante. Veja que até, aqui eu trago um exemplo, né, essa luva Pit Glove, né, isso aqui tem 15 anos, minha gente. 15 anos que existe a tecnologia dessa luva. Ela foi desenvolvida por um joguinho, né, por uma plataforma lá atrás, e ela também já passou a servir para os desenvolvedores de realidade virtual lá atrás, o que deu base para que fosse criada estruturas que exigisse que a luva permitisse fazer determinadas funcionalidades, tá? Então, eu diria assim, né, que nós temos já nativamente nos produtos de computação gráfica, da ciência da computação, em termos de realidade virtual, muitos estudos e aqui muito trabalho para estabelecer essas técnicas que hoje praticamente elas se tornam, a maioria delas se tornam padrão nas ferramentas de realidade virtual.